Eu sou Inara Regina Costa e você acompanha agora o 4º episódio do podcast Elas na Ciência. Pesquisadoras e empreendedoras conectadas pela ciência e tecnologia na Amazônia. Um projeto da Universidade Federal do Amazonas em parceria com o portal Edilene Mafra. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM. No episódio de hoje, nós vamos conhecer uma pesquisa que está sendo desenvolvida no Instituto Federal do Amazonas, situado no centro de Manaus. E essa pesquisa está alinhada com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável número 12, Produção e Consumo Responsáveis. Olá, Inara. Olá, todo mundo que está acompanhando o Elas na Ciência. A nossa conversa de hoje é com a pesquisadora Fernanda Tunes Villani. Ela que é química e eu vou apresentar aqui o currículo dela. Ela atua na área de Química Geral, Analítica e Fisioquímica. É professora do Instituto Federal do Amazonas IFAM Manaus Centro. Desenvolve atividades de pesquisa e extensão, orientando alunos dos cursos superiores e do ensino médio do Instituto através de pesquisa com tingimento natural com plantas e solos amazônicos em paredes e tecidos. Atualmente é coordenadora do curso de especialização em ensino de ciências e tecnologias do IFAM, coordena o projeto de iniciação à docência PIBID da CAPES na área de Química e é coordenadora do projeto Tons da Terra no IFMaker do IFAM. Doutora Fernanda, seja bem-vinda ao Elas na Ciência. Obrigada. Fernanda, muito obrigada por aceitar nosso convite. Ao ouvir sobre tinta, parede, tingimento que a Edi estava trazendo, me veio à memória agora quando a gente é criança que pinta as mãozinhas com as cores primárias, depois mistura para descobrir novas cores. De onde é que veio o seu interesse em pesquisar química? Será que foi desde essa época de criança? Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória acadêmica. A minha trajetória foi exatamente assim. Eu tinha um irmão que trabalhava na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG, e ele era vidreiro e alotécnico, né? Fazia aquelas vidrarias para o laboratório. E nossa casa tinha um laboratório dele que ele fazia algum artesanato para vender na Feira Hippie de Belo Horizonte. E ali ele fazia as misturas, colocava anilina e ficava todo aquele vidro colorido. Daí veio a minha vontade de fazer química. E quando a senhora se vê na Amazônia, a gente está no lugar que tem a maior biodiversidade, né? São muitas possibilidades. A senhora desenvolve essas pinturas com plantas e solos, né? Sim. Mas essa inspiração ela veio de toda uma trajetória. A gente sabe que uma trajetória de uma mulher na área de química, ela pode ter algumas dificuldades. Teve muito desafio porque a senhora é mulher? Desafio pra gente sempre existe, né? Porque a gente, além de ser professora, a gente é dona de casa, a gente é mãe e passa por várias coisas na vida que dificulta a nossa caminhada, mas a gente não pode deixar isso atrapalhar e a gente tem que caminhar e seguir em frente. Aquele jeitinho de mulher no laboratório, lembra da casa. Sim, exatamente. É uma extensão quase da sua casa, extensão, né? E quando a senhora estava na graduação, tinha mais homens ou mais mulheres, por exemplo, na sua sala? Na minha sala tinha mais mulheres. Eu fiz na Universidade Federal de Viçosa, lá em Viçosa, Minas Gerais, né? E tinha mais mulheres na química. Interessante. Verdade. E hoje o cenário continua o mesmo? Continua mais mulheres? Sim, hoje eu dou aula para o ensino médio integrado em 3 turmas e a maioria de mulheres está na química. Isso mesmo. E aí veio aquela pergunta, aquela curiosidade, de onde que veio a sua inspiração para usar plantas amazônicas e solo para pintura, né? A gente às vezes passa despercebido, a gente caminha, principalmente aqui no Amazonas, né? E eu trabalho, por exemplo, no campus universitário da UFAM. E aquela biodiversidade, agora eu tenho um novo olhar quando eu olho aquelas plantas, né? Que eu lembro dos pigmentos de tintas que a senhora faz. De onde veio essa inspiração? A inspiração veio de um projeto que eles desenvolviam lá na Universidade Federal de Viçosa com terra, né? O solo, faziam as tintas, relembrando assim a nossa trajetória de ancestral, né? De tingimento com terra. Aí os antepassados usavam cola natural, usavam gema de ovo, sangue de animal e a terra para dar aquele colorido, fazer as pinturas rupestres, né?
Então o professor Anor Fiorini, que era da área de solos lá em Viçosa, ele instigava a gente a relembrar essa técnica ancestral. E daí lá começou o Cores da Terra, um projeto deles, que eles faziam extensão, começaram a fazer a tinta e ensinar para a comunidade uma tinta ecológica, barata, né, de baixo custo, ecológica e fácil de fazer. E quando eu mudei aqui para Manaus, eu passeando daqui, conhecendo toda a cidade, eu via os solos de várias cores e conversei com meu marido e falei, gente, a gente podia trazer o Cores da Terra para cá e desenvolver com os solos da Amazônia para ver se vai dar certo, né? E assim a gente começou a fazer uma pesquisa mesmo em casa, viu que dava certo, então eu fiz o edital, participei do edital do IFAM de extensão, e colocamos o projeto e fomos para as comunidades ensinar a técnica ecológica de baixo custo, e a gente intitulou o projeto Tons da Terra, para não ficar igual, foi inspirado no Cores da Terra, mas o nosso é o Tons da Terra. Mas é bom lembrar que seu marido também é colega de trabalho, né? Porque senão podem pensar, Inara, que é uma pessoa que não entende nada, né? Sim. Então acho que é um bom casamento, né? Bom casamento, porque ele é agrônomo, entende muito de solos e é professor também lá do Instituto Federal, e a gente é uma equipe bem equipada, assim, os filhos são geólogos, então essa parte de solos... Pronto, a ciência está em casa, né? A ciência está em casa. E nós pintamos a nossa casa para ver se ia dar certo, porque a gente faz a extensão, mas também tem que fazer a pesquisa, né? Sim. E com a pesquisa, a gente querendo ver se a tinta se ela fixava bem, se pegando o sol, né, escaldante de Manaus, e as chuvas intensas o tempo todo, se ia durar, qual é a durabilidade daquela tinta. E foi muito bom o nosso estudo. Positivo. E a recepção dos alunos do projeto de extensão, como é que foi? Aí sim, começaram a ver que eles podiam fazer esse projeto, levar para a comunidade, ensinar, então eles tiveram uma vivência muito boa, nós fomos em várias comunidades, então tanto os alunos do ensino médio quanto do curso superior, então era uma ajuda mútua ali, todo mundo se ajudando e aprendendo, e a gente começou a ver que a gente podia ensinar química em sala de aula de uma maneira bem agradável, lúdica, fazendo a tinta primeiro. Então os alunos criavam ali as telas e eles iam se liberando, eles criando coisas, e dessa curiosidade que eles tinham, começavam a ensinar a química, né? De onde que vem essa cor do solo, por que ele é colorido, quais são os elementos químicos que são responsáveis. Então eles tinham vontade de aprender. Então, o projeto é sempre assim, a gente desenvolve a curiosidade primeiro neles e depois a gente vai ensinando a fundamentação teórica, que a gente tem que contextualizar, né? Não pode deixar só lazer, o tempo todo só pintar, mas a gente tem que entender o que a gente está fazendo. E na pandemia, e inspirado também nas mulheres das comunidades que queriam outras cores, né? Elas achavam que aquelas cores terrosas, elas só têm essas cores. Aí eu falei, gente, eu acho que não, né? Vamos pesquisar. Então veio a pandemia e eu tive tempo para pesquisar e fazer cursos e ler, estudar, e eu descobri as tintas retiradas das plantas. E aí a gente está inovando o nosso projeto Tons da Terra, que agora abriu um leque imenso com as plantas da Amazônia. Por curiosidade, eu sei que a gente vai aprofundar daqui a pouco o assunto, mas por curiosidade, quais seriam essas plantas? Bom, tem umas plantas que já são assim conhecidas, né? Desde os indígenas já usam e usavam antes, e a gente está resgatando também essa cultura que está se perdendo com o tempo, do tingimento natural com o genipapo. Então eles já usam o genipapo, o urucum, o açafrão da terra, e o aqui, que é o carro-chefe da Amazônia, que já está assim indo até para exportação, é o crajiru. O crajiru é uma descoberta muito boa. E a maioria dessas substâncias, elas também são medicinais. Então, além de tingirem, elas ajudam a gente na nossa saúde, né? E então, isso tudo é repassado para os alunos, e fazendo a interdisciplinaridade entre a química, a botânica, a geologia, a geografia.
Então as aulas se tornam bem conectadas e muito interessantes. A gente faz tanto o tingimento liso quanto a estamparia. E a pesquisa vem descobrindo outras fontes, né, de plantas tintórias da Amazônia. Então, é muita pesquisa ainda pela frente a gente tem que fazer. Acho que até o contato com as comunidades, né? Nessas oficinas, nesses cursos. Sim, aprende muito com eles. Troca, né? Muito. Teve logo depois da pandemia, quando a gente começou a fazer a aula presencial, a gente fez um curso para as mulheres em vulnerabilidade social e econômica, porque elas perderam o emprego durante a pandemia e tal. Então, eu participei do edital também de extensão, da Pró-Reitoria de Extensão do IFAM, e essas mulheres faziam o curso com a gente lá. E teve uma que falou assim: você conhece o Saratudo? Eu não conhecia Saratudo. Vocês conhecem? Sim. Conheço. Eu já tomei chá de Saratudo. Bom, a gente não pode levar para extensão uma coisa que a gente não sabe se está funcionando. Então, primeiro a gente faz a pesquisa. Mas lá no dia, a gente começou a testar, já que ela nos instigou, né? E a gente está usando e está dando super certo. Uma cor maravilhosa, que a gente faz um chá e ele fica bem forte, vermelho, mas na hora do tecido ele fica verde. Uma coisa linda. Então mata a nossa curiosidade logo, Fernanda. Mostra pra gente essa blusa que ficou então com o crajiru. Ah, sim, com a estamparia? Com a estampa. Mostrando essa realidade amazônica, né, de como é que tá com o uso das folhas. Quero dizer que eu estou apaixonada por essa camiseta. Como que a gente mostra aqui? Aqui na frente, sim. Olha. Eu estou apaixonada por esta camiseta. Aqui tanto o crajiru quanto outras folhas, de manga, né? de caju. Já pensou vestir uma camiseta dessa? Você está vestindo a Amazônia. Exclusiva. Peças únicas, exclusivas, né? E que ajudam as mulheres a ter uma renda, né? Então, além de aprender química, além de fazer um trabalho manual que é gostoso e prazeroso, ainda gera renda. Mas nós estivemos no laboratório da professora Fernanda, no IFAM, conversamos, vimos alguns procedimentos que foi bem interessante, inclusive, a gente vai estar mostrando aqui durante o nosso podcast, mas eu queria dizer que a Yumi Arcanjo fez uma pergunta e o que a gente vai ver agora. Ah, sim. Oi, meu nome é Yumi Arcanjo e eu gostaria de perguntar para a professora Fernanda o que nós podemos fazer com esses rejeitos que são gerados durante o processo de tingimento natural. Bom, Yumi, ela é aluna da pós-graduação, né, especialização em gestão ambiental, e vai fazer o TCC dela justamente com essa parte, que como a indústria têxtil é uma das que mais polui o ambiente, né, a terra hoje, o tingimento natural ele vem mitigar um pouco que a gente fala, porque toda ação que a gente vai fazer, ela causa um impacto ambiental, né? Não tem jeito de ser 100% limpo. A química mais limpa que a gente consegue, mas mesmo assim tem uma parte ainda que pode ser prejudicial ao ambiente. Então, respondendo a pergunta da Yumi, quando a gente faz o tingimento e aquele corante se fixa no tecido, por exemplo, dando o exemplo dos tecidos naturais, como algodão, o linho, a seda, a lã, ainda sobra um tingimento ali, os corantes solúveis em água. A gente pode fazer uma precipitação química, mas com as substâncias químicas assim que não agridem tanto o ambiente, como por exemplo o alúmen, que é usado até na limpeza de piscina, né, na nossa casa, e com o carbonato também a gente forma um precipitado e a gente transforma esse líquido em um pó. Esse pó, ele vai sair daquele meio aquoso, e a água sai limpa, pode ser jogada no curso d'água, que não vai causar nenhum impacto. E esse pozinho vai virar uma tinta chamada laca, e que está sendo muito usado pelas artistas para fazer telas, pintura de artesanato em geral, e a gente tem que aperfeiçoar um pouco essa técnica. Mas a gente já está fazendo a precipitação para deixar o rejeito mais limpo possível, e as plantas que sobram a gente pode fazer a compostagem, né? Usar no solo para adubar as plantas. Então, a maioria dos produtos que a gente usa, a gente recicla.
Ou seja, é possível transformar o resíduo de um processo em matéria-prima para outro processo. Isso. E a reutilização, né, desse material que vem numa outra consistência. Outra consistência. Uma riqueza, né? Causando menos impacto ambiental possível. Legal. E nessa mesma linha da responsabilidade ambiental, a gente também tem uma outra pergunta. Vamos conferir. Olá, eu me chamo Maria Isabel e eu gostaria de saber da professora se os reagentes utilizados durante o processo de tingimento natural, eles agridem à saúde humana e ao meio ambiente de alguma forma. Bom, respondendo essa pergunta importantíssima da Maria Isabel, que é nossa aluna do ensino médio, ela trabalhou comigo o ano passado e o ano retrasado nesse projeto. Hoje até ela formou e já vai para a UFAM. E respondendo a Maria, todas essas substâncias químicas que a gente usa, como o alúmen, o sulfato ferroso, o carbonato de cálcio, o de sódio, eles agridem muito pouco o meio ambiente, porque são substâncias químicas, por exemplo, o sulfato ferroso a gente toma para anemia, né? O alúmen é usado para limpeza de piscinas, então eles não são tão poluentes assim. E o carbonato também de sódio não polui. E quando a gente usa pouca quantidade, só para fixar o corante no tecido, porque se a gente colocar só o corante e lavar, o corante vai embora. Então, como uma maneira de fixar no tecido, é usando o alúmen, o carbonato e, às vezes, o ferro, para dar outra tonalidade também. A gente pode, de uma matéria-prima, ter uma cartela de cores maior, usando substâncias químicas modificadores de cor. E essas substâncias não poluem. Depois que a gente usa, a gente dilui bastante para ser jogado no corpo d'água. Então, é muito importante a sua preocupação como química, Maria Isabel. E é interessante também, né, professora, porque além da tinta nos tecidos, é usada também na parede, né? E geralmente, quando a gente pinta algum espaço, a gente pede para a pessoa não dormir naquele espaço por causa da química muito forte, quer dizer, e natural da parede já não teria mais esse problema. Não, nossa tinta é bem diferente da tinta convencional. A gente pinta, ela seca rapidamente e não tem cheiro. Ela é muito ecológica e não traz nenhum malefício nem para a gente e nem para o ambiente. E o que a senhora falou, né, que quando faz a aplicação, a estamparia, né, aí não sai, né? Pode lavar que não... Sim, pode lavar que não sai. Pode até fazer o teste. Na verdade, o termo, a impressão e tanto o tingimento liso também, não sai. Depois a gente faz o tratamento, fixa. Então, você tem que ter um cuidado com a peça, que é para ter uma vida útil maior. Então, lavar não lavar na máquina, para não estragar, lava na mão, com sabão neutro, coloca na sombra. E esses cuidados, ela vai durar bastante, mas garanto que não sai. Professora, falando nesse procedimento, né? Vamos falar aqui sobre o tingimento do tecido com as plantas, um exemplo, né? São quantas etapas, né, que são realizadas para que se chegue a uma camiseta como essa? E afinal, para a gente entender, a gente ouve falar, não, é um método sustentável, mas qual é a diferença desse método para o método com material sintético, por exemplo? Por exemplo, o material sintético, eles poluem demais, né? Então, a indústria têxtil é uma das que mais polui no planeta. E esses corantes sintéticos, eles são de produtos químicos muito agressivos, tanto para o homem quanto para o meio ambiente. Agora, o que tem o corante na planta, eles não causa nenhum malefício. Agora, as etapas que você me perguntou... Isso, as etapas, que a gente vai estar vendo, a senhora vai estar falando e a gente vai estar vendo também. Sim. A gente primeiro tem que limpar, fazer a purga do tecido. Depende se for linho, ou algodão, ou seda, ou lã, são todos fibras naturais. Então, ela tem que estar limpa, porque vem da fábrica com goma, com alguma sujeirinha, então tem que ser lavada com sabão neutro. Depois de lavada, a gente faz um tratamento com, por exemplo, se for fibra vegetal, como algodão e linho, a gente faz um tratamento chamado pré-mordentagem, que é usando uma fonte de tanino. Muitas tintureiras usam a fonte de tanino comprada pronta, o ácido tânico, ou de outra fonte de matéria-prima, mas a gente usou aqui e usa na Amazônia a erva de passarinho, que é uma erva que causa
um dano na plantação e que a gente tira para nosso benefício. Ela tem um teor muito elevado de tanino. A gente faz tipo um chá dessa substância e deixa o tecido de molho a 70 graus por mais ou menos 1h30, já é suficiente para ele ser uma ponte entre o corante e o tecido. Depois disso, a gente usa um fixador, que é o alúmen. Então, faz um banho a 70 graus também, usando alúmen, usando 15% do sulfato de alumínio, que é chamado alúmen, também chamado de pedra úmis. Já ouviram falar? Sim, já. Que as moças, né, que às vezes tiram um bifinho e jogam essa substância, que ela é adstringente, ela gruda, né? É como se a gente estivesse comendo uma banana verde, por exemplo, que ela trava a boca. Então, isso é uma substância adstringente. Então, esse grude vai acontecer a mesma coisa com o corante. O corante se fixa assim com essa característica. Então, purga, pré-mordentagem com o ácido tânico, o tanino da erva de passarinho, depois o fixador, que é o alúmen, e depois o banho tintório. Esse banho tintório, por exemplo, a gente vai fazer um tingimento liso com o crajiru, por exemplo. Faz um chá do crajiru com as folhas e a gente usa a folha picotada, cortada, rasgada. Por que isso? Aumenta a superfície de contato, então libera mais corante para o meio aquoso. E como a gente não usa muito outro tipo de extrator, é o meio aquoso, então água. Então, para se tornar ainda mais ecológico o nosso processo. Tem tintureiras que usam amônia para poder extrair mais e a cor ficar mais forte, mas não é o nosso desejo isso. Então, a gente usa uma quantidade maior de matéria-prima, vai conseguir uma cor bem concentrada. E, às vezes, a pessoa quer um tom mais claro, então ela usa menos matéria-prima. Então, depende. A nossa pesquisa chegou a essa conclusão, depende da concentração, da temperatura e do tempo de tingimento. Aí você vai ter tons diferenciados. Cada vez mais a moda sustentável vem trazendo essas possibilidades. Ah, né? sim. Hoje em dia todo mundo está recorrendo, porque a gente não tem mais como jogar fora. Jogar fora o quê? O nosso planeta não é o que tem fora. Exatamente. Então a gente tem que pegar Tudo e volta. tratar para voltar, porque a gente tem que pensar nas gerações futuras, né? Sustentabilidade. E nessa linha que eu pergunto, né? Digamos que esteja agora nesse momento uma empreendedora do segmento de moda nos assistindo e queira tirar, por exemplo, esse experimento de dentro do laboratório e trazer para o mercado, ou seja, produzir a tinta em larga escala. É possível isso? Como proceder? Como incentivar o empreendedorismo feminino nesse sentido? Em grande escala, a gente tem um exemplo de Flávia Aranha, por exemplo, que é uma pesquisadora e uma empreendedora que tem uma loja que ela pegou esse tingimento natural e fez em grande escala. Então, ela tem uma produção enorme. E as peças dela são lindíssimas, vende em loja de São Paulo e em Paraty também, no Rio de Janeiro. E tá super bem, vendendo muito bem, as peças dela são lindas, únicas e exclusivas, da maneira dela. Ela não faz muita peças, produz uma quantidade grande, é uma ou outra daquela estamparia, e tem outras tintureiras também fazendo. A gente incentiva as mulheres a fazerem, porque dá certo, é muito prazeroso o processo, não é difícil, ele é bem simples, então qualquer pessoa pode fazer e ter uma renda, né? E cada uma usando um material que mais agrade e criando peças únicas e exclusivas. Como a gente faz muito trabalho no laboratório, sobra muito retalho de tecido. Sim. Então, a gente incentiva a fazer, por exemplo, olha, umas peças com começando pela bolsa, né? Começa pela tudo bolsa. Tudo é pintado, tá vendo? Então, aquela é toda pintada, tingida, tanto estamparia quanto tingimento liso. Esse é o algodão original, todo mundo usa, né? O original aqui, o que ele vira depois do processo, né? E para a gente aproveitar os retalhos do projeto, que é financiado pelo CETAM e FAPEAM, a gente incentiva as mulheres a fazerem
acessórios, como lenço do cabelo, a bolsa. Olha que bonito aqui a cartela de cores. Esse aqui foi de um curso que eu fiz, que o IFAM promoveu. Que esse é das plantas, urucum. Das plantas, urucum. Genipapo. Fizemos aqui uma cartela de cores, tem o genipapo. E tem algumas plantas lá do sul do Brasil, né? Sim. O olhar leigo acha que é cor sintética, não É sintética, né? e é uma lã. É verdade. Como ela se fixa muito bem em lã, que são os tecidos animais, lã e seda, a gente consegue essa cartela linda. E aqui a gente fez a nossa cartela com os estudos até hoje, né? Tanto usando o solo, mostra? Tanto o solo quanto as plantas da Amazônia. A gente vê a quantidade de cores que a gente já conseguiu com a pesquisa. Resultado de pesquisa, tem que ficar Sim, já claro. é uma riqueza, né? Exatamente. Realmente. Então, é um Lindo, mundo lindo. aí para se explorar. Verdade. Incrível isso. Professora, a senhora como química, como uma docente, como uma professora que realmente é envolvida com o laboratório, com a extensão, porque quando a senhora vai até uma comunidade, é um projeto de extensão, é uma atividade de extensão. Com certeza absoluta, tem uma carga afetiva pelas suas pesquisas, mas se a senhora tivesse que escolher nesse tempo todo, qual seria a pesquisa da sua vida? A pesquisa da minha vida, Aquela queridinha. A que marca até hoje, o que pode ser recente, o que marca até hoje? que marca até hoje, é a minha pesquisa com solo. É que eu tenho uma paixão muito grande por ela. Adoro estar estudando as plantas da Amazônia, tem aí um mundo enorme para a gente descobrir ainda. Mas eu, desde pequena, eu coleto pedra. Como Minas Gerais é cheio de pedras, são as Minas Gerais. Desde pequena eu coletava e fazia minha caixinha de amostras de minerais e rochas. E até hoje, só que agora meus geólogos já roubaram minhas caixas. Mas essa é a minha paixão, das pedras e dos solos. Legal. E em BH tem um museu que só cuida disso, Você né? viu? Só- Já fui lá no Museu de Mineralogia. Sim, linda, Aqui coisa também mais tem, linda, aqui na né? Geologia tem um museu de tem um museu Geologia, também. é apaixonante, né? É, legal. Bom, e hoje a gente aprendeu um pouco mais, né, sobre essa atuação das pesquisas científicas, né? Eu posso dizer, Edi, que rolou uma química Com certeza. entre a Com biodiversidade amazônica e a cientista, né? Sim. E qual seria então a sua mensagem final para incentivar meninas e mulheres a seguirem na carreira de pesquisadora? Estudem que a gente só vai mudar a nossa realidade com o estudo. E estudando a gente vai descobrindo caminhos e coisas que nos levam, que a gente não sabe nem onde vai dar. Mas coisa boa, eu tenho certeza que virá. Tá certo. Bom, e que muitas outras pesquisas, então, sobre produção e consumo sustentáveis podem ser compartilhadas, né? A gente agradece imensamente a sua presença, a sua entrega. Parabéns pelo trabalho belíssimo que a senhora realiza. Muito obrigada, realmente. E eu que agradeço pelo convite, porque vocês, assim, que vão levar isso para frente, que vão divulgar, porque às vezes a gente faz a pesquisa e deixa lá engavetado. Vocês divulgando, né, ajuda a gente a mostrar o nosso trabalho e as pessoas apaixonar por eles e se encantar e quererem estudar, querer saber como é que é o processo e trabalhar e ter a própria renda, que é muito importante. Certo. E aí a gente agradece também a você que está assistindo aqui nosso 4º episódio, pela audiência, e que se não assistiu os 3 anteriores, fica o convite para assistir os demais. Certo, Edir? Sim, professora, muito obrigada. A gente já ouviu falar tanto que a química está em tudo no nosso dia a dia. Acho que fica uma prova de que, além de tudo isso, a gente pode viver de forma sustentável se utilizando dos conhecimentos da área. Parabéns. Obrigada. Vida longa sua pesquisa. Obrigada. Bom, gente, vamos encerrar o podcast de hoje, este episódio, mas você pode nos ajudar a fazer novas edições, você pode indicar um pesquisador, você pode sugerir temas também. Basta entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais,
@elasnacienciapodcast. Pode nos escrever também, elasnacienciapodcast@gmail.com, e o nosso canal no YouTube é @podcast Elas na Ciência. Tem uma seção especial para você em edilenemafra.com, onde você confere todas as informações sobre os episódios que já se passaram e este episódio de hoje. Então, é um prazer estar com você em mais um dia e até a próxima edição. Tchau, tchau!